compram um carro, desmancham, veem o que é que lá está dentro, depois fazem como está. Quer dizer, nós, em grande parte, andamos a inovar para os chineses depois copiarem. Eles não têm conseguido copiar tudo, Dr. Medina. Ouça, os chineses em testas, a indústria do aço, sabe qual é o peso dos computadores pequenos fabricados na China no mundo? 40% desses computadores pequenos são de origem chinesa. E não foram eles que inventaram aquilo. Compraram um e passaram a fazer computadores. Percebe? Portanto, quando se diz inovação, ótimo, inovemos. Agora, não nos esqueçamos de que a inovação dura aqui 2 ou 3 anos e depois passa-se para lá. Porque lá é muito mais barato fazer aquilo que resulta das nossas inovações. E a outra ideia, que eu acho uma ideia peregrina, é falar-se do empreendedorismo num sítio onde não pode empreender-se coisa nenhuma. Com o sistema fiscal que temos, com os tribunais que temos, com a burocracia que temos, com a corrupção que temos, não há empreendedorismo. É uma fantasia. O seguinte, que onde eu vejo reunir o Presidente da República, umas altas personalidades para estimular a inovação e o empreendedorismo, eles não se lembraram que a inovação é para outros copiarem. Quer dizer, está cá 2 ou 3 anos e vai. E o empreendedorismo, não é ali que se trata do empreendedorismo. Então onde é que se trata? É criando condições para haver interesse em investir. Se você tiver os impostos que tem, que mudam todos os trimestres, se você tiver processos que eu tenho de 20, de 15, de 10 anos, não há ninguém que empreenda coisa nenhuma. Esse empreendedorismo é uma fantasia de Por isso é que se está a fazer a reforma da Justiça agora. Aliás, imposta pela Troika, na sua essência. Vamos ver isso, vamos ver isso. É para agilizar a Justiça. O que é que vai dar? Oxalá que dê. Mas esses pontos que lhe estou a referir são absolutamente decisivos. Se nós não entendermos que o grande mal, o cancro da nossa doença, está no Médio Oriente com petróleos e gás e no Extremo Oriente com as indústrias, e estivermos aqui a olhar para a Merkel e a Merkel para nós, e o Dr. Jardim contra a Merkel e o Dr. Louçã contra o Jardim... Mas agora também não se pode inverter radicalmente o curso da globalização. Mas tem que se começar a pensar nisto. E você não ouve ninguém pensar nisto. Mas agora como é que se vai fazer? Vai chegar à China e à Índia e todos os serviços que foram deslocalizados para lá e as indústrias, como é que é? Vai ter que se negociar. Porque também à China não interessa ter todo o aparelho industrial lá se nós depois não tivermos dinheiro para comprar. O senhor sabe quantos é que eles são, não sabe? São 1.335. E os problemas internos que existem na China. Certo. Sim, mas se eles tiverem indústrias e não tiverem onde vender, isso não lhes interessa. Pois, mas eles precisam ter indústrias porque eles precisam de ter trabalho para dar para aquela mão de obra, não é? Eles precisam de indústria que venda fora da China, porque os chineses não têm capacidade para absorver. Então é o seguinte, o aparelho industrial, se continuar a deslocar-se para a China, com esta rapidez que ocorreu em 10 anos, a China vai chegar a um ponto em que nós não temos dinheiro para comprar aquilo. Nós estamos perante um grande problema. Um grande problema, a perspectiva de uma grave crise a nível mundial. Você sabe, Judite, que quando se passou da agricultura para a indústria, as populações viviam dos campos. E a produtividade dos campos era pequena. Quando veio a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial foi o quê? Foi a máquina a vapor. A energia que passou a usar-se deixou de ser o vento e a água para ser o vapor da água. E com isso pôs-se a funcionar uma aparelhagem, uma maquinaria que permitiu que se produzisse aquilo que o homem não podia produzir antes. Quer dizer, quando a indústria se instalou na Europa, a partir da Inglaterra, depois ali por França e Alemanha, etc., a Europa enverdou por um tipo de economia muito mais produtiva e muito mais enriquecedora do que antes a economia agrícola. Ora, o que está a passar hoje é que estamos a sair de uma economia industrial para ir para uma economia de serviços, enfim, lavar pratos, servir à mesa, conduzir carros. Que não cria riqueza. Que não cria tanta riqueza. Ora, nós viemos de uma economia pobre, entre aspas, a Europa passou por uma economia rica da indústria e agora está a caminhar para uma economia pobre. E com esta economia pobre nós não mantemos, em geral, o padrão de vida que temos, não vamos ter os empregos que queremos, nem vamos ter os salários que queremos, nem vamos ter contratos sem prazo que desejaríamos ter, nem mais igualdades. Tudo isso que se diz aí na praça e que vocês, digamos, pressurosamente apresentam todas as noites, é um desvio da atenção daquilo que é essencial. O doutor falava há bocadinho do facto da China precisar do Ocidente para colocar os seus produtos. Apesar de estar a aumentar, de estar a germinar e a ter
até, de certa forma, a fortalecer-se nas grandes cidades, uma importante classe média na China. Pois está. Já com poder de compra para... Com certeza. Pois, com certeza. E é desejável que assim seja. Nós não somos adeptos de os outros viverem pobres, para nós sermos ricos. Agora, eu não sou adepto também, é que se deixe... Quando isto é evidente, apresenta-se aos olhos de qualquer pessoa que estude, que a máquina da riqueza europeia está a caminhar para lá. Ou seja, a Europa tem muito pouco tempo para tentar encontrar um caminho. Judite, eu quando vejo que o Dr. Barroso vem cá fazer umas conferências, eu gostaria que ele viesse cá falar sobre isto. Recebi um convite, ele vem cá para a semana e tal. Eu gostaria muito que ele abordasse. Para saber o que é que pensam estes homens que dirigem a Europa. Eu não vi a senhora Merkel, nem ouvi o Dr. Barroso, nem o Sr. Juncker, nem coisa nenhuma, falar deste problema. Porque eles estão muito focados no problema do momento. Sim, mas isto não é maneira de viver. Estavam focados no momento há 10 anos, criaram um regime de circulação de riqueza e de indústrias que levou tudo isto para lá. Bem, e agora estamos noutra fase a cair aos bocados. O senhor não acha que agora os líderes europeus estão reféns do problema grego? Não. Porque estão permanentemente a fazer ultimatos, a dizer que eles têm que aprovar novos planos de austeridade para libertarem 8 ou 10 mil milhões de euros e não se percebe como é que aquilo vai acabar. O problema grego não tem dimensão. O problema grego é apenas um problema. É que os credores sabem que a Grécia, no estado em que está, não vai pagar. E ninguém está disposto a sustentar os gregos porque têm uma história brilhante. Mas também a Europa não quer deixar cair a Grécia, senão já tinha deixado cair. Bom, vai ter um preço. Vai ter um preço. Se você tiver que aumentar impostos à Alemanha, à Finlândia, à Áustria, não sei o quê, para sustentar a Grécia, isso acaba. E é por isso é que é bom que nós compramos aquilo com que nos comprometemos. Que é para termos uma nota de credibilidade que nos distinga dos gregos. Que nos permita ganhar tempo para ir recompondo a nossa sociedade e a nossa economia. O senhor acha que a Grécia vai aguentar ou vai entrar num processo de bancarrota controlada? Não. Eu receio que os coronéis voltem à Grécia. Como você sabe, os coronéis tomaram conta da Grécia e caíram em 74, no ano em que se deu o 25 de Abril. Eu receio muito que a Grécia, porque se a sociedade grega esbarrondar, não há mão naquilo. Não há mão naquilo. Mas, como você sabe, a Grécia tem um exército. Por causa da Turquia, e é um exército que não é este como o nosso, que andamos a reduzir 500 homens, não sei o quê. A Grécia tem um exército. E se a rua se tornar incontrolável, alguém toma conta daquilo. Portanto, o doutor pensa a minha previsão é que se a Grécia não arrepia caminho muito rapidamente, os coronéis, mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, estarão lá, não? A Grécia poderá vir a conhecer de novo a ditadura? Conhecer o seu passado. Conhecer o seu passado. Os coronéis tomaram conta da Grécia, saiu o rei, que está exilado na Inglaterra. Há eleições em abril, Sr. Doutor? Bom, está bem. Mas para que servem? Os governos mandam, ninguém liga para a Tavina, não. Ninguém põe dinheiro, por muito brilhante que seja a história de um país, para sustentar um povo que não quer reconhecer a debilidade em que se encontra. E isso é que nós devemos aprender. Ninguém nos tolerará aqui à espera que venha o dinheiro de qualquer sítio permanentemente. Mas essa sua previsão de que os coronéis, os militares, podem reassumir o poder político na Grécia, se essa previsão vier a acontecer, vamos ver, esse problema é um problema que se tornará também europeu. Não se tornará europeu, fica lá num canto, felizmente, entre aspas, a Grécia está numa ponta, quer dizer, não está no meio da Europa para baralhar tudo. Estará por lá, mas aí a responsabilidade é grega, como é evidente. O salário mínimo na Grécia, que vai agora diminuir escandalosamente, fica superior ao salário mínimo em Portugal. Atualmente é 750 euros e eles vão ter que cortar 22%. Pronto, exato, ainda fica com 500. Portanto, as coisas lá não estão a ser vistas, parece, com o mínimo de sensatez. Claro que um povo que anda para trás é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Ninguém quer perder. Ninguém quer. Agora, direitos. Para não se perder é preciso fazer alguma coisa. Doutor Medina Carreira, estaremos de volta de hoje a uma semana. E o tema da próxima semana, vamos mudar um pouco sim. de âmbito.
vamos, enfim, tomar o pulso ao que se passa em Portugal no que diz respeito à sinistralidade rodoviária. Que é um problema gravíssimo. Que é um problema gravíssimo. É, digamos, a área que produz mais mortes sem guerra. E o Sr. Doutor parece que adivinhava que o Domingos Paciência ia sair do Benfica, Não, porque convidou um sportinguista para o nosso próximo programa. É verdade, o vice-presidente do Sporting. Não, que saiu, entretanto, o Dr. Carlos Barbosa, presidente do ACP. Eu sei. Portanto, estaremos de volta de hoje a uma semana com Henrique Medina Carreira para falar da sinistralidade rodoviária. Boa noite.